Começando um novo projeto chamado Sem Corte. Nós vamos convidar pessoas que pensam parecido ou completamente diferente e debater sobre assuntos relevantes do momento. E é o seguinte, a pessoa vai falar o que ela quiser e tudo que for dito vai para o ar na íntegra, sem corte. Então, você escuta, vê se a pessoa está certa, se está errada. De repente ela diz alguma coisa e você pensa, opa, eu não sabia disso. Ou então ela fala alguma coisa e você diz assim, esse cara é um completo idiota. Para começar, nós vamos convidar o Anderson Torres. Ele é executivo de relacionamento da CELPA, Regional Centro, que fica aqui em Altamira. Anderson, obrigado pela presença. É um prazer poder te receber. Você é o primeiro a ser convidado para participar. E nós vamos começar. A dinâmica é simples. Eu vou te fazer perguntas curtas, provavelmente tua resposta vai ser longa. Então, assim, para começar, eu queria te perguntar por que a nossa energia é tão cara no Pará, sendo que o Pará é um dos maiores produtores de energia do Brasil. Por que a gente paga tão caro a energia? Sim, primeiro eu agradecer o convite, falar que é muito bom esse espaço para que todos os agentes que estão envolvidos dentro desse cenário atual possam estar vindo, esclarecendo, explicando, e até conceitos básicos mesmo, que muitas vezes a própria população ou consumidores não saibam. É uma boa oportunidade para que eles aprendam, entendam e possam estar tirando suas próprias conclusões de qualquer análise, qualquer cenário que esteja por vir. Primeiro, a questão da conta de energia. Eu acho que é importante fazer um breve resumo de como é que funciona a operação do setor elétrico. Primeiro, existe a geradora, que pode ser uma hidrelétrica, pode ser uma eólica, pode ser uma termoelétrica. Essa geradora, a partir do momento que ela gera energia, ela precisa de uma transmissora para levar essa carga até as distribuidoras. Então, essa transmissora ela leva essa carga em potência acima de 230 mil volts. Essa transmissora entrega nas subestações das distribuidoras. Deixa eu te interromper. Vamos dar nome aos burros. Por exemplo, Norte Energia. Belo Monte gerou energia. Belo Monte gerou energia, ela vai precisar de uma transmissora que vai estar levando a energia em alta potência, acima de 230 mil volts, e essa energia vai ser entregue em uma subestação das distribuidoras. CELPA, no caso. Qualquer uma, independente, porque a gente não compra direto de Belo Monte, é um exemplo mais básico, né? Certo. Então ela entregou nessa subestação. Essa subestação, a distribuidora vai rebaixar essa carga e vai conseguir entregar até os consumidores finais. Então você tem no mínimo aí 3 agentes, que é o gerador, é a transmissora e a distribuidora, além do consumidor final. No caso, a Eletronorte faz o serviço. A Eletronorte. Nós temos também dentro do grupo uma transmissora que está construindo a linha daqui de Vitória do Xingu até Santarém, mas toda essa energia ela é gerada por Sistema Interligado Nacional, ou seja, a gente não compra diretamente dos geradores, mas esse fluxo de carga, independentemente, quem faz esse controle é o operador nacional do sistema. Então, assim, esse fluxo é bom entender para entender quem são os agentes que estão envolvidos dentro desse processo. A partir desse momento, a gente consegue elucidar o consumidor, consegue entender de onde que sai, para onde que chega a energia e qual o caminho que ela passa. Quanto à questão dos valores, por exemplo, eu trouxe uma conta de energia. Dentro de uma conta de energia, a gente consegue identificar que cerca de 78% são valores que a CELPA fatura, mas são valores repassados, ou seja, a gente arrecada ou às vezes não arrecada e já passa isso para um gerador, para um transmissor, para o ICMS do Estado, nós pegamos os outros tributos federais, passamos para a União, os encargos, tudo isso é arrecadado e é transferido de imediato. Então, na prática, tu está me dizendo que 22% em média da conta é o que a CELPA fica? Sim, 22% é o que fica com a CELPA. Para quê? Para poder fazer a manutenção dos ativos, para não dar uma interrupção maior de energia, dar manutenção para que ele tenha uma vida útil maior e consiga ter uma boa performance, fazer a operação desse sistema com mão de obra, com equipamentos, fazer o investimento necessário para expandir essa carga ou expandir essa infraestrutura para atender melhor os consumidores. Então, todo esse recurso é feito para manter, operar, expandir, além de remunerar os acionistas, naturalmente, que é algo que toda empresa vai ter lucro. Independentemente se ela vai ser uma distribuidora ou se ela vai ser uma padaria, ela vai ter que ter lucro. Certo? Agora a questão dos valores.
Por exemplo, dentro do Estado nós temos um ICMS de 25%, mas para o consumidor ter essa informação de maneira mais clara, o que acontece? A ANEEL, anualmente, ela faz um reajuste da tarifa, ou seja, ela define qual vai ser o valor da tarifa sem a incidência de impostos, que são impostos estaduais, municipais e federais. E o valor da tarifa bruta hoje, que é sem impostos, é 67 centavos. Quando você aplica essa tarifa, ICMS, PIS e COFINS, você está pagando cerca de 97 centavos, 98 centavos. Por quilowatt. Por quilowatt-hora. Então hoje a gente paga, realmente não é fake news, a gente paga aproximadamente R$1 por quilowatt-hora. Aproximadamente o valor final para o consumidor residencial, comercial e industrial em baixa tensão é aproximadamente R$1 por quilowatt-hora. Aí tem outras situações, que é o rural, que ele paga uma tarifa menor, então os encargos que vão incidir sobre uma tarifa menor. O tarifa social de energia elétrica, que daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho mais, também ele paga uma tarifa menor e o valor final, por conta da incidência de impostos e tributos, também vai ser menor, que é o preço final ao consumidor. Então, o que é importante o consumidor definir? O que é tarifa e o que é preço? Tarifa é o valor que é homologado pela ANEEL, os 67 centavos, e o preço é o valor homologado pela ANEEL, mais ICMS, PIS e COFINS, certo? Dentro do Estado, a gente tem uma política de ICMS de 25%, para fazer um comparativo, no Maranhão é 20%, Rio de Janeiro 18%, São Paulo 12%, mas quem define isso é o próprio Estado. Ele tem uma lei própria que define a alíquota para cada setor e cada serviço. Então, você está dizendo que um dos fatores que faz com que a nossa energia seja mais cara do que nos outros países, nos outros estados do país, é o ICMS, que é definido pelo governo estadual. Existe, no teu conhecimento, alguma comunicação, alguma interlocução com o governo estadual para baixar esse ICMS? Apesar da gente fazer essa arrecadação, a gente não tem gerência sobre esse processo da tributação estadual. Claro que a gente pode externalizar para o Estado a insatisfação do consumidor por conta do preço final, mas a decisão de baixar ou aumentar é totalmente isenta da distribuidora. Sim, quem define é o governador. Exatamente, quem vai definir é o governador, se vai aumentar ou se vai baixar, até porque isso vai impactar direto numa política de arrecadação do Estado. Sim, e isso claro que o governador atual está saindo do mandato, então ele não tem interesse nenhum em mexer nisso. E resta saber se o novo governador, se o Helder Barbalho, tem interesse ou mesmo vai cumprir a promessa de reduzir o ICMS. Eu entendo que é algo muito maior, porque quando você reduz o ICMS, você vai ter que cobrir isso com outro recurso. Ou vai ter que reduzir muito a máquina, reduzir os investimentos no Estado, ou você vai ter que distribuir isso de uma outra forma, mas aí é algo que não compete à distribuidora, é uma decisão que tem que ser tomada pelo Estado. Vamos lá, além do ICMS, o que mais que está pesando no nosso Além do ICMS, a gente pega o histórico da composição dessa fatura. Como que a ANEEL chega aos 67 centavos? E aí até considerando o último reajuste que foi de 11,75, né? Que foi feito agora em agosto. Dentro desses 67 centavos, nós temos duas parcelas, parcela A e parcela B. A parcela A é uma parcela que ela não é gerenciável pela CELPA. É uma parcela que ela vai cobrir compra de energia, transmissão e encargos setoriais. Quem define é a ANEEL. Quem define é a ANEEL. A parcela B é uma parcela gerenciável pela distribuidora, que é para fazer a manutenção dos ativos, para remunerar a base de investimento. Então, tudo isso a gente consegue gerenciar de certa forma. A gente tem isso no dia a dia, consegue tomar uma decisão para poder equilibrar essa cobrança. Vamos colocar em número. Desses 11% do último reajuste, quanto foi a participação da ANEEL e quanto foi a participação da CELPA? A participação da parcela A foi de 9,51, 9,75 e a parcela B, o reajuste foi de 2,51. Mas, Anderson, me explica isso em números mais claros para fazer um comparativo. Por exemplo, vamos pegar só a parcela B, que é o que cabe à distribuidora. Essa parcela B, se eu comparar com a inflação do período, que é basicamente o que reajusta os preços básicos de qualquer item dentro do país, a inflação foi de 4,71% acumulada no período. E o reajuste dessa parcela B foi de 2,51%. Então, o que dá para entender é que a remuneração dessa parcela B foi abaixo da inflação. Mas por que foi abaixo da inflação? Se todos os contratos eles regem que o reajuste tarifário vai ser aplicado sobre a inflação. Porque dentro desse cálculo,
existe um item que a gente chama de fator X. O que é o fator X? O fator X é um indicador que fala se a distribuidora foi eficiente ou ineficiente durante aquele período. Ou seja, se você tiver uma eficiência boa, a ANEEL pega essa sua eficiência e distribui em modicidade tarifária, ou seja, ela não aplica esse reajuste na tarifa. Ela vai falar mais ou menos o que? Distribuidora, você recebeu R$1.000 durante esse ano para atender 2,5 milhões de consumidores. Nesse próximo ano, você vai continuar recebendo os R$1.000, mas você vai ter que atender 2,6 milhões. Na prática, dizer assim, CELPA, o serviço que vocês prestaram não foi tão bom, então a gente não vai reajustar tanto assim. Não, é o contrário. O serviço foi bom, vocês conseguiram controlar esse recurso, atender esses consumidores, quanto aos indicadores técnicos, quanto a fornecimento de energia, só que eu vou ter que fazer isso como modicidade tarifária. O seu ganho que você teve de produtividade, de eficiência, eu vou reverter isso em não tarifa. Ou seja, eu não vou te remunerar por isso, eu vou tirar isso da tarifa. Ou seja, no meu entendimento, isso não faz muito sentido. Geralmente a gente bonifica quem trabalha bem. É um cálculo inverso realmente. Por que ela faz isso? Para que tenha um equilíbrio no sistema. Por exemplo, se eu tiver uma distribuidora que não foi muito bem com aquele recurso, que ela não conseguiu ser eficiente, a ANEEL ela dá um ajuste para que ela consiga ter um fôlego e no próximo ano ela consiga equilibrar essa conta. É complicado de Sim, é uma equação que não é tão simples de se entender. A gente até entende o lado do consumidor, porque entender todo esse mecanismo, entender todo esse cálculo, é algo que precisa de um certo cuidado e uma explicação muito bem dada para que ele consiga perceber toda essa mecânica. Agora vamos lá. Como a distribuidora ela conseguiu ser eficiente abaixo da inflação, o reajuste tarifário ele foi abaixo da inflação, ou seja, nós deixamos de receber isso na tarifa nos próximos 12 meses. Então, quando a gente olha para a parcela A, ela teve um reajuste de 9,71%, 9,75%. Por quê? A compra de energia, ela teve uma diferença, a transmissão teve um percentual também de ajuste, além disso os encargos setoriais que são para subsidiar a tarifa social, subsidiar programa Luz para Todos, subsidiar a produção de fontes alternativas, solar, eólica, compra de combustível para os sistemas isolados, que são aquelas termoelétricas que funcionam para atender uma cidade inteira, como por exemplo aqui na nossa região a gente tem Porto de Mós, a gente tem Almeirim, tem Gurupá. Então isso tudo, esses encargos servem para poder controlar e administrar o setor de forma geral. Tá, então peraí, tu está me dizendo que na prática a população normal, que é fornecida normalmente pela CELPA, pela subestação de Altamira, vamos falar de Altamira para ficar mais prático. Altamira paga mais caro para subsidiar, ou seja, ela está realmente pagando a conta de quem está investindo em energia eólica, energia solar, em luz para todos. Quem paga a conta somos nós, os consumidores normais. Nesse momento, sim. Por quê? Vamos supor que nós estejamos em um bar, para ficar algo mais lúdico. Estamos em 10 pessoas. Certo. 2 pessoas foram embora e não pagaram a conta. Quem é que vai pagar mais caro? As 8 pessoas que ficaram. Então é mais ou menos isso que funciona no setor elétrico. Como a ANEEL distribui isso? Nós tínhamos 100 mil consumidores, 20 mil tiveram a disponibilidade, investiram em sistema de autogeração. Esses encargos eles são redistribuídos na próxima reajuste para todo mundo. Então mesmo aqui, o consumidor que resolve investir um dinheiro e instalar um sistema de energia elétrica, energia solar na sua casa, ele vai deixar de pagar a conta, porque muitas vezes ele se torna autossuficiente e muitas vezes até ganha crédito com a distribuidora, mas os encargos que ele deixa de pagar, eles são redistribuídos para o restante. São redistribuídos para o restante da base. Daí eu estou falando de Estado, né? Então a base da concessão, esses valores que não foram pagos por esses consumidores que saíram, eles são distribuídos em toda a base dos clientes que continuam como cativos, que a gente chama. No meu entender, pelo menos, isso me parece um tanto quanto muito prático para a CELPA, porque ela não corre risco de ter prejuízo. Na verdade, corre, porque o investimento na rede continua. Ou seja, até o fato dessa saída dos encargos ser distribuído para todo mundo, o investimento não acontece isso. O investimento continua sendo feito
só que isso vai ser reduzido da base de remuneração da distribuidora. Só que os encargos setoriais, que é algo sistemático do país, sim é redistribuído. Mas a base de investimento não. A base de investimento ela não entra na base de remuneração da distribuidora. Bom. Só que, por exemplo, os encargos, quem faz essa redistribuição não é a CELPA. São todo o sistema através da ANEEL. A gente não define essa redistribuição. Isso a própria ANEEL faz isso automaticamente no reajuste e na revisão. Estou entendendo. Entendeu? Deixa eu te perguntar, já que tu está falando sobre redistribuição de tarifa, de gastos, é verdade ou mito a questão do furto de energia, do desvio de energia? Se o meu vizinho hoje tem um famoso gato lá na casa dele, eu estou pagando essa diferença? Não toda. Por quê? Vou explicar. Era um dos pontos também que eu ia falar por conta do valor da tarifa de energia elétrica. Quando você olha todo o impacto de perda, que a gente chama perda não técnica, que é aquilo mesmo que é gato, é irregularidade, é gambiarra, esses valores, uma parte é distribuída em tarifa, ou seja, todo mundo vai pagar, e a outra parte é prejuízo para a distribuidora. A ANEEL define, por exemplo, 28% é o percentual aceitável regulatoriamente, que a ANEEL vai distribuir isso na tarifa nos próximos anos, para a distribuidora poder atingir. Se ela atingiu 32%, 28% todo mundo paga e 4% prejuízo só da distribuidora. Hoje, de quantos por cento a gente está falando? Hoje a gente está, salvo engano, em 25%, é o percentual regulatório, e nós estamos em 32% mais ou menos na baixa tensão. Tá, então tem 7% que a CELPA assume como prejuízo. E o restante é distribuído na tarifa. Mas me explica como que vocês conseguem saber quanto está sendo desviado, quanto está sendo furtado? Então, a gente compra, vamos supor, 1.000 megawatts-hora. Desses 1.000 megawatts-hora, a gente fatura 500. Tá? Faturamos 500. Esses outros 500 que sobrou, quanto é a perda técnica de equipamento, ramal, etc. É 250 megawatts-hora. Então, 250 megawatts-hora é de perda técnica, 250 é de perda não técnica. Que é o que não tem explicação. Que é os gatos, que são as regularidades. Certo. Então, assim, é uma matemática simples, né? relativamente simples. Agora, o que é importante destacar, por exemplo, com toda essa movimentação, nós tivemos que refutar algumas ações de combate de perdas. E quem que perde com isso? Toda a população. Porque a partir do momento que a gente não combate as perdas, esse cara que está ligado direto na rede, que não está pagando energia, ele está se beneficiando do modelo do setor elétrico, porque isso prevê que todo mundo vai estar pagando essa conta. Entendendo? Mas é porque, para nós aqui, principalmente em Altamira, dói mais saber que a gente passou por tanta coisa no município, o município foi drasticamente afetado pela instalação de Belo Monte, e a gente continua pagando uma tarifa muito cara. O sentimento de revolta é ainda maior, tu entende? Então, hoje, o que a gente pode fazer para tentar, como eu posso te dizer, para tentar reduzir mesmo essa tarifa? Para tentar pagar menos, vamos colocar bem assim. A gente vai ter alguns critérios. O primeiro é eficiência energética. Isso daí é o primeiro passo a se fazer. Se possível, trocar uma lâmpada fluorescente ou incandescente por uma lâmpada de LED. Geladeira que consome quase 40% da energia da casa. Se possível, ter uma geladeira que seja com selo de procedência da Procel, com aquela classificação entre A e B, que é o que consome menos energia. Nós temos casos de geladeiras que são totalmente deterioradas e a borracha de vedação ela está totalmente comida, ela não tem mais vedação praticamente naquela geladeira. O que vai acontecer com essa instalação? Ela vai ter um consumo maior. Por quê? Você está tendo troca de calor naquele equipamento e o motor está trabalhando de forma mais acelerada, o motor está trabalhando mais, você vai ter mais consumo de energia. Além disso, revisar as instalações da casa, quem tiver condições de trocar um cabo, não utilizar todos os equipamentos em uma tomada, através de Benjamin, aqueles T. Então, assim, tudo isso pode ser feito. Se a pessoa puder utilizar a luz solar para poder ambientar a sala de casa, abrir as janelas, então pintar a casa de cores mais claras para que ele consiga também aproveitar melhor essa luz solar. Além disso, são aquelas pessoas que realmente não têm condições financeiras, que é aquela família que recebe R$1.000, vamos colocar um salário mínimo. Se a gente pensar quantas pessoas hoje
tem a renda salarial mínima, tem um salário mínimo e é pai, mãe, às vezes 3, 4 filhos, e não tem condição de investir em uma geladeira nova, em pintar a casa, em colocar uma energia solar na sua casa. Isso é coisa para quem tem dinheiro. Sim. Quem não tem, faz o quê? É o ponto principal. Dentro desses encargos que eu estava falando anteriormente, existe o CDE. O CDE é basicamente para subsidiar tarifa social de energia elétrica e programa Luz para Todos. O que é a tarifa social de energia elétrica? Essa pessoa que recebe R$400 e mora com 4 pessoas, vamos colocar R$400 e mora com 4 pessoas, a renda per capita dela é R$100. Né? Pegar 400 e dividir por 4 dá R$100. Se toda família que tem uma renda per capita... Mas fez a conta errada, são R$1.000 dividido para 4, dá 250. Não, vamos colocar 400, um caso mais básico, depois a gente só vai aumentando os valores, porque vai ser o mesmo cálculo. Perfeito. Então R$400 dividido por 4, R$100 por pessoa, que é um cálculo per capita. Qualquer família que tem uma renda per capita abaixo de meio salário mínimo, que é R$475, ela pode estar apta a ter a tarifa social de energia elétrica, que ela tem um desconto de até 65% na tarifa. Quem vai subsidiar esse 65%? O país inteiro. Mas como o país inteiro? Dentro do CDE, só é uma proporcionalidade que é feita entre as regiões. A região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eles pagam quase 90% do CDE. Ou seja, a tarifa deles, a alíquota deles de CDE, subsidia quase 90% dessa receita. E o Norte e o Nordeste pagam o restante. Só que quem tem maior benefício? Norte e Nordeste. Então, assim, é preciso entender que o Sul, Sudeste e Centro-Oeste pagam mais o CDE e não utilizam. Então, essa utilização é maior para o Norte e Nordeste. Mas essa família que tem uma renda per capita de meio salário mínimo, ela não recebe Bolsa Família, ela não tem nenhum beneficiário dentro da família, mas por que ela vai receber? É simples, ela pode ir no CRAS da Prefeitura e solicitar o cadastro único dela. Com esse cadastro único vai ser feito toda uma série de informações, qual que é a renda mensal, quantas pessoas moram, qual é o endereço dessa pessoa. Essas informações vão ser úteis para a gente cadastrar essa pessoa com um número de NIS. Com esse número de NIS a gente vai cadastrar ela e a conta dela já vai vir com esse desconto de 65%. Então ela vai entrar numa tarifa mais barata do que o restante da população. Quem paga isso são os outros, mas a maior parte desses outros está no Sul e Sudeste. Exatamente. Beleza. A maioria dos outros está no Sul e Sudeste. Agora vamos falar de política de corte. A reclamação comum é que às vezes a conta está com 15 dias de atraso e o carro da CELP encosta lá na porta de casa e já quer cortar a energia. Tem vários vídeos na internet de gente de idade tentando ameaçar de alguma forma o funcionário da CELP, dizer que não vai cortar, pode sair daqui abaixo de bala, esse tipo de situação. Como que funciona? Porque até onde eu lembro, e eu posso estar enganado sobre isso, o consumidor ele tinha 3 meses para pagar uma conta antes que a CELPA fosse cortar. Mudou alguma coisa ou nunca foi assim? Na verdade nunca foi. A partir do momento que a gente vai apurando a gestão e apurando todos os processos dentro da empresa, a tendência é que os processos sejam mais controlados, entre eles a política de corte. O que diz a resolução? Se o consumidor não pagar a fatura, nós podemos reavisá-lo por escrito. Aí esse por escrito vão ter 2 situações. Pode ser um reaviso impresso, onde ele vai receber, ou um reaviso na fatura nesse campo de informações, reaviso de vencimento. A partir do 15º dia do reaviso, esse consumidor já está apto a corte. Então existia um mito de que a partir do segundo papel. Não é a partir do segundo papel, é porque realmente não tinha uma gestão efetiva sobre isso, que a CELPA começou a controlar e ter uma gestão melhor, então a gente consegue equilibrar essa política de uma forma melhor. Então realmente chegou o reaviso, deu 15 dias. 15 dias já pode efetuar o corte. Certo? Aí o que acontece? Tem mais alguns pontos que são bem importantes de destacar. Por exemplo, existem leis municipais que proíbem o corte sexta-feira, final de semana, etc. A próxima pergunta. Dentro da resolução, a resolução 414 de 2010, ela não define nem os horários de corte, nem as datas efetivas de corte. Existe sim um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, que a sexta-feira a gente só pode cortar a partir
da segunda fatura. Ou seja, já tem 2 faturas em aberto e a gente pode cortar essa pessoa véspera de feriado ou sexta-feira. Os sábados, que é o que acontece, que a gente chama de recorte. Essa pessoa está cortada e está autorreligada. Então a gente vai lá, ele foi lá e colocou a ligação. Então a gente pode ir lá e tirar essa pessoa da rede. Então, é impressão minha ou vocês dão preferência para fazer isso às sextas e aos sábados mesmo? Não, na verdade, assim, existe todo o processo de campo, de corte, etc. Só que, por exemplo, saiu um alimentador da cidade. Aí a gente vai ter que pegar essas equipes, recompor essa carga, que é uma carga muito maior, e depois retomar essas ações comerciais. Mas, de forma geral, sexta-feira, a partir da segunda fatura, ou véspera de feriado, a partir da segunda fatura, esse cliente já está apto para corte, mas claro, tem aquele processo de reaviso e tal, que eu estava explicando. E aos sábados é feito o recorte. Então a pessoa já está cortada, ela está furtando energia e a gente vai lá e retira. E as leis municipais que proíbem? A Constituição Federal ela é muito clara. Quem pode legislar sobre águas e energia elétrica? A União. Então nenhum município tem a legitimidade de se efetuar uma legislação que possa estar causando ingerências dentro de energia elétrica ou de água, efetivamente quando a gente fala água, hidrelétrica, etc. Então, assim, a legislação e a Constituição Federal é muito clara. Mesmo que a prefeitura queira fazer alguma coisa, ela não tem poder para isso. Ela não tem competência legal para poder legislar sobre energia elétrica. Então, todas essas leis municipais elas são inconstitucionais, porque uma lei municipal não pode sobrepor uma lei federal. Tá, mas aí a gente entra num outro passo que a prefeitura tem importância, é a questão da iluminação pública. Pesa muito na nossa conta, pesa muito, e é definido quanto vai para a prefeitura, o que fica para a CELPA, o que é responsabilidade de quem, no caso? Por exemplo, a responsabilidade da CELPA é simplesmente colocar a lei, os parâmetros da lei de iluminação pública na fatura. Quem faz a lei de iluminação pública e quem aprova? Quem efetua a lei, naturalmente a prefeitura. Quem é responsável por operar, manter, expandir o parque de iluminação pública? A prefeitura. E quem aprova as leis de cobrança de iluminação pública? A Câmara. Os vereadores. Os vereadores, exatamente. A CELPA ela simplesmente coloca isso na fatura de acordo com o que está na lei e entrega ao consumidor. Esse consumidor ele vai efetuar o pagamento, a gente faz o cálculo do parque de consumo do parque de iluminação pública e a diferença a gente repassa para a prefeitura. Tá, então vocês descontam a iluminação dos postes, das vias, exatamente. Tudo, é descontado desse valor e o resto é passado. E o restante é para a prefeitura. De quanto que a gente está falando? Quanto que é repassado para a prefeitura? Infelizmente o valor não posso citar porque existe um contrato entre prefeitura e CELPA que entre as cláusulas desse contrato tem a questão de sigilo de valores, a não ser que seja solicitado pela própria prefeitura, autorizado pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara de Vereadores. Então, para a gente saber quanto que a prefeitura está ganhando dessa taxa de iluminação pública, só mesmo se a prefeitura quiser falar. Na verdade, isso é uma competência da prefeitura, mas a gente como CELPA não pode trabalhar com valores e divulgar esses valores, porque isso tem cláusulas de contrato e até uma questão ética que não pertence à distribuidora. Me explica o seguinte, então, vamos ver se isso tu pode me dizer. Com relação à diferença no percentual de taxa de iluminação pública que é pago. Por exemplo, eu sou um morador do bairro São Joaquim, eu tenho a minha tarifa é a mínima lá. E tem um outro caso de um senhor que é empresário, que tem um comércio no centro da cidade. Existe uma diferença tarifária entre os dois? O que existe são parâmetros de cobrança. Por exemplo, na lei de Altamira, a classe residencial, que eu acho que é o que atinge a maior parte dos telespectadores. A classe residencial, você tem, por exemplo, uma faixa de consumo em kWh. De 0 a 30, esse consumidor é isento. De 31 a 100, ele paga uma alíquota. De 101 a 200, ele paga outra alíquota. De 201 a 300, outra alíquota. Isso vai até 500 kWh. A partir de 500, ele vai dando saltos maiores, até porque não tem consumo muito grande. Então, assim, essas leis, quem elabora é a prefeitura e quem aprova é a Câmara. A gente não tem participação direta nisso. A gente tem, claro, pode orientar. Mas a gente está falando de quantos por cento? Vamos tentar elucidar mais isso. Quantos por cento paga o residencial? Por exemplo, em média, eu acho que não chega a 30% da primeira até a última classe, até a última faixa de consumo, não chega a 30%. O residencial.
Aí o rural, o comercial e industrial tem uma alíquota um pouco maior, mas isso também agora, mas assim, beleza. é algo que tem uma composição específica. Vamos tentar ir mais claro ainda. Tu está me dizendo que um residencial pode pagar até 30% da conta em iluminação pública. É possível. Vamos supor que é a última faixa de consumo, que é acima de 2.000 kWh. Então essa última faixa é muita coisa. Tá, mas em média, o que é mais comum aqui? Mais comum, a tua conta. A minha conta, por exemplo, eu estou pagando 47,49. Eu tive um consumo de 458 kWh. Então a minha faixa de consumo, eu estou de 401 a 500. Está pagando quase o quê? 10%? 7%, 8% mais ou menos. Certo. Se eu tenho uma empresa, essa tarifa é maior, essa taxa é maior. Hoje na lei municipal de Altamira, sim. Mas as classes comerciais... Isso é algo que pode ser alterado É independente. Um município não precisa ser igual ao outro. Cada município prepara a sua lei e cada município aprova a sua lei. E quais são os modelos que a gente já tem no Brasil por aí afora? Nós temos casos que existe esse modelo de faixas de consumo, e aí tem as alíquotas específicas. Existem modelos que é cobrado uma alíquota única em cima do custo base da tarifa. Então, assim, cada município pode escolher, fica à vontade para efetuar esses cálculos e levar isso para a Câmara aprovar. Anderson, a nossa conversa ela surgiu a partir de um movimento. Tá? A gente sabe que de 2013 a 2015 a população começou a se organizar mais e buscar mais seus interesses mesmo, lutar pelo que é do seu interesse. Então, em Altamira, recentemente surgiu o MPA, Movimento Popular de Altamira, que está levantando bem forte essa bandeira do consumo energético, do valor da conta e brigando bastante contra a CELPA. E a gente quer saber assim, qual é o posicionamento da CELPA em relação ao MPA. Sabendo que, inclusive, agora acho que dia 28 vai ter uma manifestação na frente da CELPA, está sendo convidado para levar os talões de energia para lá para frente, fazer uma espécie de panelaço sem panela. Qual é o posicionamento da CELPA com relação a esses movimentos? Primeiro, na verdade, todo o movimento de contestação ele teve uma maior incidência desde Santarém. Acho que Santarém acabou sendo o primeiro movimento que a gente conseguiu visualizar que as pessoas foram às ruas, etc. E aí, desde então, a gente começou a absorver melhor o que é esse movimento, o que os consumidores estão querendo entender que a gente não conseguiu transparecer para eles. A nossa posição como distribuidora, a gente sabe e tenta passar esse consumidor que a responsabilidade 78% não é nossa. A gente tem 22% dessa responsabilidade. Então, a maioria dessa responsabilidade não compete à própria distribuidora, os consumidores têm que entender isso e têm que cobrar efetivamente os órgãos e agentes competentes. Mas também a gente entende o movimento que o consumidor está indo para a porta da CELPA porque é o primeiro ponto que ele está enxergando, é de onde ele está recebendo a fatura. Sim. Então, assim, a gente compreende a movimentação e estamos internalizando muitas das críticas que estamos recebendo quanto a processo, quanto a atendimento, quanto a fornecimento. Então a gente realmente entende que é uma oportunidade para a gente melhorar esses processos e procedimentos. Mas Anderson, essa manifestação de redução da tarifa, a CELPA vai poder fazer alguma coisa? Não. A gente não tem gerência sobre a tarifa, ou sobre os encargos, ou sobre os impostos. Isso compete à ANEEL, isso compete ao governo federal, isso compete ao governo estadual e ao governo municipal. Então, na prática, tu está me dizendo que o movimento ele é legítimo, mas vocês não podem fazer nada, que a gente tem que bater na porta de outras pessoas. Não bater na porta, mas acho que se organizar e ter soluções técnicas que possam ser discutidas para poder avançar com uma proposta ou outra. Assim, levar esse movimento todo à rua, vai transpor e materializar a indignação com os valores que estão sendo cobrados. Mas será que isso vai resolver? Será que não é melhor organizar isso em células e essas células possam discutir tecnicamente quais são as soluções para poder reduzir esses preços? Mas Anderson, o grosso da população, a massa, ela não tem condição de discutir tecnicamente esse tipo de assunto porque a gente não tem conhecimento técnico para discutir isso, tá entendendo? Então, a forma como a população se organiza para tentar discutir de alguma forma e transparecer essa indignação é dessa forma, fazendo manifestações e tudo mais. Agora, assim, o que é, na tua opinião, enquanto representante da CELPA, que um movimento como o Movimento Popular de Altamira pode fazer
para conseguir reduzir a conta, porque o objetivo final é chegar aqui, Sim. é chegar no preço e conseguir reduzir, porque tá pesado para todo mundo, tá entendendo? É esse que é o objetivo. Na tua opinião, o que a gente pode fazer? Eu vou dar até um exemplo do que aconteceu em 2012. Em 2012 houve uma medida provisória, que é uma medida assinada pelo presidente da República. A Dilma Rousseff. Naquele momento, sim. Que ela canetou uma redução de 20% na tarifa. Eu lembro. Nossa, muito legal. Reduziu 20%. O que aconteceu depois? Depois dessa redução, 2 anos após a redução, foi necessário fazer uma revisão extraordinária para todas as distribuidoras. 2 anos depois. 2 anos depois, em 2014, quase início de 2015. Por quê? Esses 20% não foi feito matemática, não foi feito nada técnico para isso. Ou seja, o que ela fez? Ela tirou dinheiro de onde não existia, deu uma redução, um incentivo, e esse incentivo prejudicou o restante da cadeia, e prejudica até hoje. Quando você abre tecnicamente todas as notas técnicas da ANEEL e vê todos os reajustes que são aplicados no país, grande parte dele ainda é incidência dessa medida, MP 579. Quem puder até consultar, leia, coloque MP 579 energia elétrica no Google. E aí você vai ver uma série de informações e matérias que decorreram de lá para cá. Estima-se que o prejuízo causado com essa medida provisória está na faixa de 150 bilhões de reais. Nossa. Então, assim, é muito dinheiro. Então, assim, o movimento vai buscar uma redução na tarifa. Mas de onde que vai reduzir? Então, assim, é preciso entender, absorver como funciona o setor e como funciona tecnicamente essas alternativas para poder buscar uma solução. Será que é redução do ICMS? Mas aí, redução do ICMS, como fica a arrecadação do Estado? Vamos reduzir a tarifa. Reduzindo a tarifa, vai ser possível continuar investindo no setor? Por exemplo, está sendo construído, inclusive, pela própria Equatorial Transmissão, que ganhou o leilão federal, a linha de transmissão daqui até Santarém, que vai reforçar o Tramo-Oeste. Então, a energia do Tramo-Oeste vai ter uma melhoria, um reforço. Isso é um investimento que está sendo feito no setor. Quem está pagando? Todos nós. Mas será então que se a gente reduzir a tarifa, o sistema interligado vai continuar recebendo melhorias e investimentos para poder melhorar a continuidade de geração, o parque de geração, transmissão de energia elétrica, programa Luz para Todos? Então, isso tudo tem que colocar no mapa para poder se chegar a um consenso. Mas isso acaba gerando uma revolta, uma indignação popular muito grande, porque tu está me dizendo que uma empresa privada, de capital privado, ela está investindo em melhorias na transmissão, distribuição e fornecimento de energia, mas esse investimento está sendo cobrado da população. Na verdade, só para entender como é que funciona, vamos colocar a Equatorial Transmissora, que também é do grupo da CELPA, da Equatorial. Como é que funcionou esse leilão? A ANEEL e a ONS entenderam que era preciso construir uma linha de transmissão de Vitória até Santarém para reforçar o Tramo-Oeste. O Tramo-Oeste hoje tem questão de fornecimento de energia que não é adequado, que isso é algo estrutural do país, isso é estrutural do sistema interligado. Então, o Ministério de Minas e Energia definiu um leilão para isso. Aí o que ele faz? Ele define uma RAP. A RAP para transmissoras é uma receita anual permitida. Acaba sendo uma sopa de letrinhas, muita gente fala, né? Porque tem RAP, CDE, então acaba sendo uma sopa de letrinhas. A RAP, ela remunera a transmissora pela construção e operação dessa linha de transmissão. Ou seja, como é que funciona esse leilão? A RAP é de R$120. Quem vai ganhar a construção e a operação? Quem der o maior deságio. O que é deságio? Desconto. Quem vai abrir mão de maior receita. Certo. Então, isso faz com que o investimento dentro do setor elétrico seja prudente. Então, quem paga isso são todos os consumidores, porque todos vão ter que participar para poder melhorar a questão do investimento e da continuidade da energia elétrica no sistema interligado. Mas será que é justo comparar ou com o norte, pagar por algo que não vai estar efetivamente usufruindo de forma direta? Isso é algo que tem que se entender. Será que a ANEEL, para poder reduzir a tarifa, tem que parar de investir? Vamos parar de investir, vamos parar de remunerar na tarifa. Mas se o país crescer, como é que fica? Vai ter condições operacionais para crescer? Uma condição operacional básica para qualquer indústria ou investimento no país é energia. Sim. Não tem jeito. Então, assim, tem que se pensar, por isso que quando eu falo células que vão pensar tecnicamente, vão ser os movimentos que estão surgindo, o próprio MPA. Eu entendo o teu ponto de vista do lado da Equador Celpa, não é isso? Equatorial. Equatorial Celpa, desculpa.
Mas o ponto de vista que tem de ser reforçado também é do empresário, que muitas vezes, esmagado pelo custo da energia, acaba tendo que evitar de contratar mais funcionários. Sim. Ou investir mais em... É uma cadeia, né? É verdade. E isso gera uma revolta que acaba indo muitas vezes às vias de fato. Tem muita coisa que é fake news, mas tem muita coisa que acontece. Acho que foi Óbidos que recentemente teve uma manifestação que eles acabaram, inclusive, expulsando os funcionários da CELPA da cidade. Tiveram alguns casos recentes que aí... Qual que é a grande preocupação nossa quanto à movimentação geral? Até voltando um pouquinho à pergunta anterior. É com os fake news. Por quê? A partir do momento que a população já está descontente com o preço do quilowatt-hora, efetivamente, e a gente já explicou qual a responsabilidade da distribuidora e os demais responsáveis, quando a população já está inconformada com isso e começam a surgir várias fake news, aí sobre diversos aspectos, são vídeos, são áudios, são notícias que são falsas. Então, assim, o que vai acontecer? Essa população fica revoltada. Alimenta mais ainda Ela sai do inconformismo para a revolta. E a revolta é muito perigoso, porque você pode estar utilizando essa revolta para depredar um carro, depredar uma subestação. Você imagina se alguém toca fogo numa subestação. A Altamira inteira fica sem energia, por exemplo. Então, assim, todo movimento e toda manifestação tem que ser pacífica. Então, isso que a gente entende do movimento e entende das fake news. Por exemplo, surgiu uma fake news que 200 kWh no Pará é R$200. Se a gente for proporcionalizar, acaba sendo. Isso, e no Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo é R$50. Gente, isso não existe. Essa diferença de 200 para 50, ela não existe. Nenhum estado. Isso eu dou garantia própria para vocês. O que pode acontecer é, realmente, o custo do quilowatt-hora no Pará é mais caro. Vamos comparar com o Rio de Janeiro. 200 kWh no Rio de Janeiro, quanto é que custa? R$151. É mais barato que o Pará? Só que não existe uma diferença de R$50 para 200 e de 150 para 200. Mas mesmo nós estamos assim, falando do dobro, mesmo praticamente. Assim, a gente tem aqui Tucuruí no Pará, Belo Monte no Pará e no Rio de Janeiro tem o quê para gerar energia para eles pagarem menos que a gente? O ICMS do Rio de Janeiro é 18%. Aí a gente já tem 7% de diferença. Aí comparado com o Pará. Pro nosso governador. Aí vamos pegar também a questão de geração do Pará. No Pará, de forma geral, o sistema interligado, ele tem uma complementaridade de geração. O que é isso, Anderson? Que palavra é essa? A partir do momento que está chovendo no norte, não está chovendo no sul e sudeste. Então, a gente está gerando mais energia aqui e aqui não está gerando. Ok. E o momento que está chovendo no sul e sudeste, não está chovendo no norte, você tem aí níveis muito baixos dos rios. O que acontece? Aqui a geração é quase toda própria e está subsidiando o norte e nordeste. Então, assim, existe uma complementaridade. Quando chove aqui, não chove lá, e quando chove lá, não chove aqui. Então, assim, quando a gente olha a parte técnica desse processo, vamos pegar o Sistema Interligado Nacional, a geração dos últimos 24 meses. Você tem a geração do Sistema Interligado, que é 100. Desses 100, quanto que está gerando cada subsistema? O sul, o sudeste e o centro-oeste sempre se mantém numa linha estável. Por quê? Lá tem usinas com reservatório. Essas usinas com reservatório, eles acabam ajudando a se ter uma perenidade de geração durante o ano inteiro. Então, mesmo tendo ou não chuva. Isso não depende tanto. Claro que vai influenciar quanto aos demais subsistemas. Mas aquela geração ali vai se manter praticamente contínua. Vai ter uns picos. Então eu posso considerar que por conta disso, por conta dos reservatórios lá do sul e sudeste, é que eles definem a bandeira tarifária? Não, na verdade não são eles que definem. Quem define é a própria ANEEL. Só que como a ANEEL vai definir, o sul e sudeste, a gente está em dezembro, era para ter um reservatório, um nível de 80%. Ok, 80%. Mas está com 60%. Aí a ANEEL já define que a bandeira tarifária vai sofrer um ajuste, porque o custo de geração vai aumentar por conta das termoelétricas que vão ser ligadas para poder manter a carga no país inteiro. Então, assim, o que a gente leva de informação disso? O sul, o sudeste e o centro-oeste sempre vai ser o subsistema que mais vai gerar energia. A gente não tem como mudar isso. E quem fica abaixo do sudeste e centro-oeste? Norte, nordeste e sul. Então, eles sempre ficam oscilando. Segundo, terceiro, quarto. Segundo, terceiro, quarto. Então, durante o ano inteiro, eles oscilam nessas posições, que é o que acontece. Por que então fala-se que o Pará gera mais energia? Porque existe potencial instalado, só que esse potencial não se transforma em energia gerada.
Você tem Belo Monte com 11.233, só que você vai gerar na média 4.000. Porque tem meses que não chove. Tem meses que não chove e a vazão do rio ela vai reduzir esse potencial de geração. Certo. Então, assim, é importantíssimo o consumidor ter essa informação até para combater também essas fake news. Então, assim, realmente a gente tem que explorar mais esse aspecto, tem que entender melhor para poder ter as soluções eficazes. Não adianta a gente ficar conjecturando algumas informações, algumas soluções que não vão trazer resultado. Com certeza. Então, assim, efetivamente é esse o nosso papel, levar essa informação e tentar trazer a maior lucidez. Claro que vai ter aquela pessoa que por algum motivo não conseguiu ir à escola, por algum motivo não tem aquela informação necessária, e a gente tem que levar para ele essa informação básica para que ele possa realmente entender. Com certeza. Bom, Anderson, a conversa era essa, a gente consegue agora identificar que boa parte do que se paga está indo para o Estado e para o município na forma de iluminação pública e para o Estado na forma do ICMS, e tem que cobrar deles também, não é só de vocês, né? Além disso, tem a questão de geração. O parque sofre um custo de geração maior, tem uma oscilação. Então, são vários aspectos que tem que ser discutido, não só a distribuidora. Como eu falei, a gente entende o papel do movimento, entende a legitimidade do movimento, mas realmente tem que se distribuir as responsabilidades, pegar aquele potinho de farinha, colocar em cada saco que vai ser responsável por resolver essas questões. A CELPA, de forma geral, a gente vai resolver e busca resolver todos os problemas operacionais que nós enfrentamos, entendemos esse momento até como oportunidade de melhoria, que é um sinal que a gente está recebendo, um termômetro da população que está insatisfeita de alguma forma com o atendimento, ou com o fornecimento, ou com alguma coisa que seja de responsabilidade da distribuidora, e repassa essa responsabilidade para os agentes que são responsáveis pela configuração da tarifa, pela cobrança de impostos e demais itens. Tá certo. Eu queria te agradecer pela presença, foste o primeiro a participar das nossas entrevistas. A gente quer trazer aqui representantes do movimento, do MPA, representantes da Prefeitura também, da OAB, todo mundo que está envolvido direta e indiretamente por essa questão, né, do fornecimento e distribuição Sim. de energia e a população também, para discutir isso, né? Eu te agradeço e sempre que tiver a oportunidade de participar de algum debate, pode ter certeza que a gente vai... Não, na verdade, assim, a gente está aberto totalmente ao diálogo, nós não vamos fugir disso, não vamos fugir das nossas responsabilidades. A gente, se for necessário participar de audiência pública, nós vamos. Se for necessário discutir... Acho que já tem uma audiência pública. Tem uma audiência pública marcada para o dia 4 de dezembro, às 18 horas. Então, assim, é importante que quem puder e estiver assistindo, participe da audiência pública. Eu inclusive, vá lá, assim, leve seu problema, vamos entender o que aconteceu, vamos levar uma solução. Tem que ir. A audiência pública, apesar de ser às 18, muita gente está saindo do trabalho, mas faz uma força para estar lá, para poder se representar, porque tem muito político que não representa os interesses da gente. Então, da população, apesar de eleitos pela população, acaba não nos representando. Então, tem que estar lá, tem que se fazer ser ouvido e discutir, porque Sim. é a melhor forma de resolver qualquer problema é através do debate. A gente tem que realmente levar essas informações, levar esse debate, levar essa consciência para que se tenha uma solução e não vire apenas uma marola. Ou uma baderna. Uma baderna, exatamente. Então, assim, realmente vamos levar as discussões técnicas, vamos entender o que a população tem de problemas. Ah, o Wesley tem um problema na casa dele, que o consumo saiu de 200 para 400. Ei, pô, Wesley, peraí, vamos ver o que aconteceu. Então, assim, é a oportunidade de se levar essas informações, a gente vai estar montando um planejamento, vai estar montando um plano de ação, para você ter ideia. Na movimentação que teve na última sexta-feira, no primeiro movimento, nós tivemos 10 casos que a gente conseguiu colher de pessoas que estavam lá protestando, que a gente absorveu e está tratando. Alguns são procedentes e outros não. Mas a gente precisa levar isso para o consumidor, falar, ó, consumidor, esse aqui é procedente por causa disso, disso e disso. Ou, ó, consumidor, isso aqui não é procedente por causa disso, disso e disso. Com certeza. Bom, gente, obrigado por assistir. Compartilhem o vídeo, dê um like aí e vamos esperar a próxima postagem que vai sair em breve. Até mais.